Essa é a continuação de uma conversa que já começou no vídeo anterior. Então se quer pegar o comecinho da conversa, clica no card que está aparecendo aí na sua tela ou no primeiro link da descrição. Agora sim, pensando no conceito de que esse nome só vai aparecer no capítulo 17, na terceira aparição de Deus para Abraão. Até então ele só se apresentou como Yahvé, o Senhor. E agora, no 17, já veio o problema que Abraão vai dormir com Agar, porque ele não confiou totalmente na promessa, ele duvidou e tudo mais. E aí chega no capítulo 17, o bicho já tá velho, Sara já tá velha, já teve já teve um monte de problema e nada de nascer filho. E parece que essa promessa não vai se cumprir. Será que isso tem alguma relação? Porque agora Deus aparece e fala assim, ó, eu sou El Shaddai, eu sou aquele todo-poderoso, o que tudo pode. Tem alguma relação nisso? Será que Deus tá dando uma carteirada em Abraão ou é só impressão minha? Eu acho que é possível. Deus vai se mostrando, esses títulos que Deus se apresenta, é justamente que eles têm conotações, né? Então, quando Deus se apresenta com um título, como a gente viu lá mais pra frente, na verdade, ele não conheceu o Yahvé. Agora vocês vão ver quem é Yahvé. Então, quando Deus se apresenta com um desses títulos, ele tem a intenção de mostrar um aspecto do relacionamento dele com o homem, né? Então, desde Elohim, que também tem uma conotação de poder e de força do Deus Criador, e a gente vê isso em vários textos. Então, por exemplo, os céus declaram a glória de Deus, a palavra aí é Elohim. Enquanto o nome Yahvé também tem a ideia de um relacionamento mais próximo, mais pessoal. Por isso que Davi escreve, o Senhor é o meu pastor, Yahvé é o meu pastor, é um nome mais próximo, então é um nome mais pessoal. Então, cada vez que Deus se apresenta com um título, ele está apresentando um aspecto divino desse relacionamento com o homem. Então, acho que cabe dizer, sim, que Deus está falando, não, Abraão, fica tranquilo porque eu sou El Shaddai, eu sou muito poderoso, eu consigo fazer qualquer coisa. E talvez, assim, pensando nessa coisa da montanha também, né, Abraão, você vem e você vai, mas as montanhas estão aí, né? É a mesma coisa comigo, eu tava aqui quando você não pensava nem em existir, eu vou estar aqui, e a promessa vai se cumprir, fica tranquilo, né? Beleza, agora voltando aqui pro capítulo 15, a gente já viu agora os três aspectos, né? Porque as três aparições de Deus aqui para Abraão, porque parece que assim, Abraão vai, com o tempo ele vai esmorecendo e nesse esmorecimento ele começa a fazer besteira, né? Aí Deus vem, refaz ali a aliança, né? Ele garante, falando, pode deixar aqui. Aqui quando a gente lê o texto, parece que foi seguido, assim, né? Foi um dia, depois outro dia, depois... Não, isso daqui ficou, às vezes de uma manifestação divina para Abraão para outro, passam anos. Eu acho e que aí, tem coisa de como quase que vai 20 resolver? anos, talvez, não sei se tem. Eu também não cheguei a fazer as contas aqui, mas imagina a angústia de Deus te prometer uma coisa, você tá lá há anos e não aconteceu, e agora? O que vai acontecer, né? E você deixou sua casa, deixou sua estabilidade, deixou sua terra, você tá peregrinando por aí. Fácil não é, né? E aí que no meio dessa história toda, a gente chega aqui no capítulo 15, e aqui no capítulo 15 vai acontecer um negócio bem interessante, que eu acho que tem um pano de fundo histórico e cultural aí também, que é o lance da forma como se faziam certas alianças naquela época, né? Antes da gente ir para essa parte, mano, tem uma outra parte que eu acho muito bonito, que Abraão ele fala o seguinte, né? Senhor, a minha descendência não apareceu ainda, não veio ninguém, né? E aí Deus fala para ele assim, olha, não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo, eu lhe darei a tua recompensa. A palavra escudo aqui, se eu não me engano, ela pode ser traduzida também como tesouro, ou como algo que é muito precioso, algo que é tipo assim, aquela coisa que vai te dar uma garantia, que vai te dar uma certeza tipo assim, de proteção, de você se manter e tudo mais. Então ele fala assim, ó, Abraão, assim, ó, fica tranquilo que eu sou aquilo que você precisa. Eu sou o que vai te satisfazer aí tudo, né? E aí começa a reclamar, mas eu só tenho Eliezer, aquela coisa toda, que meu servo vai ser meu herdeiro, porque, de fato, você fala assim, cara, não foi isso que eu te prometi, né? Não foi isso que eu prometi, não foi... Vamos rever aqui os pontos aqui da aliança, do contrato. Agora, se você tá insatisfeito com esse lance do contrato, você tá achando que eu não vou cumprir esse contrato, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar você e a gente vai lá no cartório para validar esse documento. E o processo de cartório, eu queria que você explicasse melhor pra gente, porque, assim, não era tipo assim, você pegava lá, tirava 2 cópias, ia lá no negócio civil lá, assinava, autenticava lá, te dava um dinheiro, o cara carimbava e colocava lá pra reconhecer a sua assinatura, né? O cartório deles era um negócio um pouco mais, assim, animalesco e sanguinolento, né? Explica pra gente aí um pouco desse pano de fundo. O que acontece, né? Antes de ter instituições como existem hoje, por exemplo, se você assina um contrato, se você
se você fecha um acordo, qualquer coisa, você precisa... Primeiro, como que eu vou garantir que essa pessoa vai fazer isso que ela está dizendo que ela vai fazer? Então eu tenho que ter autoridades acima dela, eu tenho que ter instituições estabelecidas que vão coibir a pessoa para fazer ou vai sofrer as consequências. Se ela não fizer, tem consequências que ela vai sofrer por causa disso, né? E eu também, tem as cláusulas do contrato e assim por diante, né? Quando você não tem ainda essas instituições, não tinha nem países assim da forma que a gente conhece hoje, né? Então, às vezes, o cara morava numa terra que não era de ninguém, a terra era só a terra. Então, quem é que é a autoridade acima dele? Então, você clamava para os deuses e você fazia rituais que tinham um impacto de coação para essas pessoas. Então, um ritual que era bastante comum no Antigo Oriente Médio era justamente esse que a gente vê em Gênesis 15. Então, era o seguinte... o pacto é o seguinte, você me dá a sua terra que eu te dou a minha filha em casamento, sei lá, alguma coisa assim. Então tem as cláusulas lá, cada um entra com a sua parte. Tem os interesses de ambas as partes que vão ser pactuados. Exatamente. Então agora vamos vamos entrar em acordo? Então vamos assinar esse contrato? Vamos. Então eles faziam o seguinte, pegavam animais, né? Normalmente os animais que eram mais sacrificados... a gente vê na Bíblia, né? Bodes, cordeiros, né? Bezerros. Cortavam o animal no meio e os dois passavam entre os animais com a mão para cima, jurando: olha, esse contrato será cumprido, se não que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Então, eles passavam no meio dos animais com a mão erguida em juramento, como forma de... Era uma espécie de ritual para reforçar a ideia de que aquilo era muito sério, que não era para quebrar de qualquer maneira, né? Então tem uma maldição que você está conjurando contra si mesmo caso o contrato, caso você não cumpra aquilo que está acordado dentro do contrato, né? Então essa era a ideia. Quando a gente pega essa ideia, que depois, com o tempo, com achados arqueológicos, se descobriu que era a maneira de se fazer acordos no Antigo Oriente Médio, quando você pega essa ideia e lê Gênesis 15, a coisa muda muito de figura. A coisa fica muito mais interessante, porque o que acontece? Deus está repetindo a promessa para Abraão: olha, vai ser assim, eu vou te dar essas coisas e tal. O que é interessante primeiro, qual que é os dois lados do contrato, né? Abraão, é o seguinte, eu vou te dar isso, isso e isso. E beleza, é só isso mesmo. O meu pacto com você é que eu vou te dar coisas. Esse é o meu pacto. Tem uma ideia de obediência, mas a obediência não é nem a condição do contrato. A obediência faz parte do tipo de relação que eles têm. É mais como uma forma de reconhecimento de que Deus está dando do que como uma condição do contrato, né? Só para a gente abrir um parênteses aqui, é igual Israel. Não é assim, tipo, Israel é o seguinte, se eu vou te dar aqui a lei, se você seguir a lei, eu vou te tirar do Egito. Não, sai do Egito primeiro, eu te libertei e agora está aqui uma lei para você cumprir. Essa lei é para garantir que você não viva de um jeito que você vivia debaixo do Egito. Num lugar onde o mais forte escravizava o mais fraco, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai cobiçar o que é do outro, né? O egípcio ele é mais forte, então ele vai lá e pega o que é seu. Você não vai fazer isso com o outro, né? Lá vocês trabalhavam de sol a sol, aqui você vai tirar o 7º dia para descansar. Lá, multidão de detonações. Então, tipo assim, a lei também é um jeito de protegê-lo do que ele foi resgatado, né? Não, totalmente. A dádiva da lei, só pra gente continuar no parênteses, porque tem a ver com a ideia de Abraão, a dádiva da lei, na verdade, olha, eu vou pegar esse monte de escravo que tá jogado no meio do deserto e vou tornar eles uma nação. Agora é um povo organizado, uma nação. Porque quem tinha leis, códigos legais organizados eram as grandes nações naquela época. Então a lei não era uma condicional. A lei, na verdade, tinha mais ainda a ideia de agora vocês não são mais escravos de verdade, agora vocês são povo. Então tem mais a ideia de libertação mesmo. Vocês são civilizados agora. Vocês são civilizados, né? Do que uma ideia de aprisionamento. Então o que eu quero dizer com isso? Os pactos que Deus faz, eles são sempre desiguais, eles são sempre desequilibrados. Não é um pacto que eu faço com o meu vizinho, que ele me dá um PlayStation e eu dou 3 mil reais para ele. Não são coisas equivalentes que estão sendo trocadas aqui. Deus está dando para Abraão uma coisa que não tem como Abraão pagar essa equivalência. Não adianta Abraão ser obediente. Mesmo assim, não é igual. É muito desequilibrado, né? Então, é interessante essa ideia. Além disso,
você já tem um contrato desigual. E você tem a ideia dos animais sendo partidos no meio, lá no capítulo 15, né? Então tem toda uma ideia de... tem toda uma imagem sendo construída, né? A tarde vai caindo e tem aquela luz do pôr do sol, Abraão fica com sono, Deus fala com ele e tal. E o que acontece? Você tem os animais partidos e de repente uma chama de fogo passa entre os animais. Que essa chama de fogo, a ideia é o próprio Deus está passando ali, né? Deus passa entre os animais como forma de juramento de que a aliança vai ser cumprida, e o próprio Abraão nem precisa passar, porque Deus é toda a garantia da aliança. Meio que não interessa a Abraão o que você vai fazer. A garantia sou eu. Não interessa o que você vai fazer ou vai deixar de fazer, porque essa aliança, eu que estou bancando ela, o ônus é meu e ela é a minha aliança com você. A iniciativa é minha e o ônus é meu. É tudo a partir de Deus. Então, é muito interessante essa ideia. Quando Deus passa no meio... E aqui a gente faz um paralelo com Cristo muito grande, né? Quando Deus passa no meio dos animais partidos, falando, olha, eu estou jurando pela minha vida que essa aliança vai ser cumprida. Mas você não vai cumprir, você vai quebrar a aliança, e assim eu pago com a minha vida a sua quebra da aliança. Então você tem um vislumbre aqui da própria cruz, quando Deus passa entre esses animais partidos, né? Deus entra com todos os aspectos da aliança, inclusive com a penalidade de quebrar a aliança. É o próprio Deus que paga essa penalidade, sendo que ele é o cara que cumpriu todos os aspectos da aliança, né? Se a gente for comparar lá dos dois caras fazendo o contrato, né? Se fosse nessa ideia, Deus é aquele que está cumprindo todos os aspectos da aliança. O outro é que quebrou. E ele paga o preço pela quebra da aliança. É tipo assim, né? Um vizinho chega pro outro e fala assim, ó, quero te vender meu carro. Ah, tá bom. Então tá aqui, ó. Tá aqui meu carro. Tá aqui o dinheiro pra você comprar o carro de mim, tá? E aqui tá o meu cartão com o número do seguro se você bater o carro. Aí você aciona o meu seguro, tá bom? Só que aí agora que você vai andar no meu carro, você vai ter que andar de cinto de segurança. Entendeu? Então, o seu papel nessa história toda é andar pro cinto de segurança, tá? E aqui tá meu rim, meu coração, meu baço, meu fígado pra quando você bater o carro, porque você não tava andando de cinto de segurança. Tá aqui os meus órgãos pra cirurgia, pra você poder sobreviver, e eu vou morrer pra você poder sobreviver. Aí você fala assim, cara, que absurdo esse contrato, né? É basicamente isso que era a aliança, né? Isaac, é bem essa ideia mesmo, porque é muito absurdo, é muito desigual, é muito irregular, é muito... quando a gente fala da ideia do ônus, o ônus cai todo em cima de Deus, né? Desde o começo. Então, essa aliança com Abraão é um vislumbre. Na verdade, como você estava falando no começo, né? Todas as alianças são uma aliança só. A aliança da cruz. As outras alianças são reflexos dessas alianças, são ecos dessa aliança, né? Então, a gente vê nesse aspecto aqui em Gênesis 15 como a cruz está por trás desse pano de fundo dessa promessa com Abraão, lá desde o começo, né? Agora sim, a gente está falando aqui dessa coisa da graça, de Deus tomar essa iniciativa. A gente já pincelou um pouco, mas entra aqui uma questão da obediência também, e a própria forma como a aliança ela vai acontecendo também vai acrescentando certos graus, assim, de certa forma, uma contrapartida do ser humano. Agora, como é que é o papel dessa contrapartida? Para que ele funciona? Será que é um merecimento e tal? A gente já comentou um pouco sobre isso, mas é importante a gente falar, porque tem um último ponto que eu queria abordar aqui antes de a gente encerrar o episódio, que também é muito importante aqui na Aliança de Abraão, que é o lance da circuncisão. Um negócio completamente esquisito, né? Você vai cortar uma ponta do seu pênis ali, do seu órgão genital masculino e tudo mais. E eu sempre olhei para isso e falei, caramba, que coisa esquisita, né? Esse Deus é bem curioso, assim, que ele manda fazer uns negócios. Só que aí você começa a ler a narrativa, e é sempre importante você entender que Gênesis é um livro narrativo, né? E aí você começa a ler ali e você vai perceber que a história ela vai acontecendo num fluxo, onde a gente já falou aqui, né? O tempo vai passando, Abraão vai desanimando um pouco, começa a fazer umas besteiras. E aí, entre esse pedaço aqui do capítulo 15 e o 17, vai acontecer aquele episódio da escrava, onde, né, Abraão vai falar assim, acho que eu vou ter que resolver isso aqui, né? Enquanto eu ainda tenho algum vestígio aqui de, digamos assim, de ereção, podemos dizer assim, vou garantir aqui, porque, né, tudo bem que Deus é poderoso e tudo mais, assim, mas, né, ainda não inventaram o Viagra, então deixa eu garantir aqui. E aí foi com a escrava, até porque Sara entendia-se que até ali que ela estava estéril, porque não estava tendo filho nem nada. Ele vai lá e dorme com a escrava e tudo mais, e tem Ismael. Aí beleza, agora sim, cumpri minha parte da aliança, né? Porque agora eu gerei a descendência, que era o meu papel nessa história toda.
Sendo que, de novo, como você mencionou aí, o tempo todo Deus está dando as bases da garantia da aliança. E ele acaba não confiando nisso, né? Tipo, nem um cinto de segurança que era para ele usar, o cara usou. E aí Deus, nesse contexto que me parece que agora chega o capítulo 17, na terceira parte aí que Deus aparece para Abraão para reafirmar a sua aliança, e ele fala assim, olha, Abraão, você agora vai usar um sinal, e esse sinal vai te lembrar as coisas. E me parece, Rony, assim, a impressão que eu tenho é que isso acontece por uma causa relacionada. Abraão peca e desconfia da aliança justamente com seu órgão genital. E é ali que Deus pede para uma marca ser colocada. E essa marca agora vai ficar nas próximas gerações, né? No povo, ali até chegar lá em Jesus. Ainda vai dar todo um problema de transtorno de discussão teológica lá na frente, mas por enquanto, parece que Deus está falando assim, Abraão, alguma coisa está faltando em você para você lembrar de mim. Então, assim, tem esse lance da obediência aqui, tem um ponto ritualístico, mas parece que não está associado direto ao legalismo da coisa, tipo assim, agora você vai ter que colocar na sua carne um negócio para você mostrar que você está entrando com alguma coisa nesse contrato. Me parece muito mais um lance do tipo assim, olha, você precisa de uma cópia do contrato com você o tempo todo para você lembrar de que sou eu que vou resolver as coisas. Você está esquecendo, você engavetou lá. Acho que tem muito mais esse lance de uma coisa lúdica, por mais esquisita que seja, mas a gente tem que levar em conta todo o contexto histórico da época e tudo mais, do que de fato, tipo assim, ó, você vai fazer isso daqui, porque se você não fizer isso aqui, eu vou entender que você está quebrando o pacto e eu não vou fazer mais nada. Não é tanto uma contrapartida, tem acho que mais a ver com o lance de proteger Abraão do esquecimento e do desânimo, né? Ou não? Sim, sim. Eu acho que tem um pouco da ideia também de, por exemplo, no Éden, se a gente pega aqui alguns paralelos com a aliança com Abraão, apesar de no Éden não aparecer a palavra aliança, a gente tem vários elementos de aliança lá, né? Uhum. E o que é interessante, assim como com Abraão, Deus entrou com todos os elementos, Deus criou o homem, deu para ele um jardim, deu com Adão, deu para ele comida, deu tudo para ele, colocou ele lá no jardim. Deus coloca, olha, mas, além de tudo, eu tenho aqui um elemento de confirmação dessa aliança, para você decidir se você quer mesmo fazer parte dessa aliança. E tem lá a árvore do conhecimento a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Sim. Né? Então, esse daqui é um elemento que você pode conscientemente sair dessa aliança, se você quiser. Tá aqui, ela não é obrigatória, não tem como você fugir. Não é uma aliança que não tem como fugir da aliança. Não, tem. Se você quiser, tem aqui esse elemento, que é um elemento que, olha, quando você fizer esse xizinho aqui nesse canto do contrato, quer dizer que você está rejeitando ele. Anulando o contrato. Então eu vejo mais nesse sentido a ideia da circuncisão também, né? Porque Abraão já recebeu tudo, né? Apesar dele não ter visto na vida dele, como a gente comentou, mas ele já ganhou tudo de graça. Então esse era só um elemento nas gerações dele para lembrar desse contrato, né? Para lembrar que você faz parte dessa aliança. E é interessante como você falou, né? Justamente... Aliás, tem um elemento interessante, você falou que tem que considerar o contexto da época, mas mesmo pro contexto da época, já era bizarro a aliança com Abraão. Eu já acho era muito que não bizarro. Tem uma época da história em que era normal cortar uma ponta da sua genitália. Não tinha. Você lembra, por exemplo, da mulher de Moisés, quando Moisés não tinha, acho que ele não tinha circuncidado os filhos dele. Exatamente. Não lembro se era ele ou os filhos dele. Aí aparece um anjo e tal, e a mulher dele fala, nossa, mas Deus sanguinário. É um Deus sanguinário, que coisa bizarra, né? Que coisa esquisita. Então, os povos achavam estranhos, né? Também tem a história lá do homem que queria casar com a filha de Abraão, com a Diná, não era? De Jacó. Jacó, que eles tinham que circuncidar todos os homens lá, e os caras, que esquisito, né? Mas beleza, vamos lá então, né? Então não era uma coisa comum, era uma coisa muito esquisita já. Então essa esquisitice que Deus coloca, lembrar a descendência dele inteira, que eu peguei um homem idoso com uma esposa também idosa e infértil, estéril, e fiz deles uma grande nação da qual você faz parte. Então, essa ideia do órgão reprodutor ter uma ponta, uma parte cortada para você lembrar que é Deus quem fez esse milagre, é muito forte simbolicamente, né? A ideia justamente de que Deus, ele dá a promessa e ele dá as condições da promessa serem cumpridas também. Não é só que ele vai prometer e agora
tá aqui prometido, então é só você andar nesse caminho e se esforçando que um dia ela vai... Não, essa promessa que eu tô te prometendo é um milagre, não depende de você. Isso aqui é um milagre, você não tem como ajudar essa promessa a se cumprir. Eu faço ela se cumprir na sua vida. E aí a gente começa a perceber, assim, né? Paulo, ele vai usar muito o exemplo de Abraão como justificação pela fé, né? É impressionante isso. Por outro lado, o Tiago também vai ressaltar esse aspecto de obediência de Abraão, e às vezes a gente fica tentando dividir essas coisas, né? É aquela coisa, o que Deus uniu não separe o homem, serve também para isso, né? Porque a obediência e a fé, elas andam juntas, porque a gente pensa muito em fé como reforço de pensamento positivo, mas fé é essa confiança que você tem numa promessa que te faz seguir em frente por causa da promessa, né? Então, tipo assim, eu tenho fé de que Deus vai fazer, mas no primeiro passo eu vou lá e tento engravidar a minha escrava. Então, que fé vacilante é essa, né? E aí Deus falou assim, olha, tá aqui um elemento lúdico pra você lembrar e tudo mais. E aí isso vai ter um impacto muito forte. Só que aí você chega lá no Novo Testamento, os caras lá estão discutindo, tipo, que é um ponto de salvação e tudo mais. Não, se você não tiver isso aqui e tal, parece que não entenderam o ponto da história, né? Vocês ainda estão tentando colocar coisas no contrato que você vai tentar cumprir. Falei assim, gente, olha para a história de vocês, olha para o Sinai. Quando foi que vocês conseguiram cumprir alguma parte do contrato? O que vocês estão tentando enganar? Tipo... Exatamente. E quando na carta aos Gálatas, né, quando se desenvolve esse tema de Abraão, é muito interessante que ele vai concluir, lá no capítulo 3, verso 29, ele vai concluir o seguinte: se você é de Cristo, se você aceitou a Cristo, você se torna descendente de Abraão. A história de Abraão é a sua história também, é a história da sua família. Você faz parte dessa família, né? E você também vai ser herdeiro da promessa. A promessa acontece com você também. Então, agora, o que Paulo está falando é que existe essa descendência física de Abraão e isso não é uma mudança de paradigma. Essa era a ideia desde o início. Todos são chamados a fazer parte dessa descendência e fazer parte dessa história, né? Sim. Então, quando a gente ouve essa história de Abraão... a gente vê esse símbolo da circuncisão, a gente vê a ideia da aliança que foi feita, tudo isso. É importante a gente pensar nisso, pensar essa é a história do meu patriarca, do meu ascendente. Eu sou descendente dele. É a minha história, a história da minha família. Por mais que você talvez não seja um descendente direto de família de Abraão, você se tornou descendente dele. Ela passou a ser a sua história de agora em diante. Todas essas promessas que foram feitas para Abraão, né, que através dele abençoaria todas as famílias da terra, agora chegaram a você. Sim. Você também vai levar essas bênçãos de Abraão para todas as famílias da terra. Você também faz parte dessa promessa e dessa aliança. 2 pontos aqui pra gente encerrar, mas tipo, quando você chega em Deuteronômio, né, antes do povo entrar lá na terra, Moisés já antevendo, Deus já antevendo que o povo ia errar, ia pecar, ia desobedecer, não sei o que lá. Moisés ali, Deus, né, fazem a promessa ali de que, olha, vai chegar um momento onde Deus vai circuncidar o coração de vocês, para que obedeçam e tenham vida, né? Então nunca foi sobre o ato de você fazer aquilo ali. Aquilo ali é sempre um símbolo relacionado às promessas divinas. E aí você citou Gálatas, mas eu lembro aqui de Filipenses, onde Paulo de novo está falando para a igreja para ter cuidado com esses caras que ficam insistindo, né? E ele chama essa galera circuncidada de mutilados. Esses caras aí são mutilados. Ele chama de... A nossa versão ela traduz como falsa circuncisão, mas o grego lá é um trocadilho com circuncisão que tem a ver com mutilação. Como se o cara fez um negócio mal feito ali, né? Aí ele fala assim, mas nós é que somos da circuncisão. Nós quem? Nós que somos circuncidados no coração e não na carne. Então sempre foi sobre isso, né? Essa coisa lúdica, por mais estranha que seja, sempre foi para Deus mostrar um ponto. Eu vou fazer, a semente vem pela minha intervenção, e você precisa confiar. Esse símbolo é um símbolo para você confiar, é para você se lembrar quando você for... Toda vez que você for se deitar com sua mulher, quando você for no banheiro se aliviar, tal, tá ali o lembrete. Sou eu que vou cumprir, eu que vou trazer. E aí vem Isaac, e aí Isaac casa com Rebeca, que é outra mulher estéril. E aí vem Esaú e Jacó. Aí Jacó se casa com Raquel, que também é estéril. E aí a história se repete num loop ali para provar um ponto. Falou, ó, essa nação que eu prometi a Abraão, ela vem porque eu sou El Shaddai, ela vem porque eu sou Yahvé, ela vem porque no princípio eu criei todas as coisas e eu vou continuar criando até chegar naquele que vai cumprir toda a aliança, né? Naquele que vai cumprir todo o propósito, e a partir de ali você tem de fato essa promessa de um coração transformado, coração circuncidado, ali direto na nossa essência, aí vem uma obediência muito mais motivada
por uma certeza de fé nessas promessas do que de fato numa tentativa de performar, né? Essa ideia de coração circuncidado é muito forte. A gente pensa em toda essa história de Abraão, né? Qual que é o pedaço do coração que você precisa arrancar para você lembrar que não é por você, que não é você que vai ter a força para fazer, que é impossível. A promessa de Deus é um milagre, não é sobrenatural, não é uma coisa que você vai fazer, né? Ele prometeu, ele vai cumprir, ele, como a gente falou, né? Ele entra com todas as partes do contrato e ele faz tudo. Tudo se resume a ele agindo pela gente, né? E não nós agindo por ele. Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio excepcional. Rony, valeu, muito legal suas considerações aí, agregou bastante. O Rony vai, se tudo der certo, vai voltar aí ainda nessa temporada para continuar contribuindo com a gente. Por enquanto, Rony, valeu, viu? Valeu, obrigado, e é sempre bom falar de Bíblia aí. Show de bola. E a você que esteve com a gente aí, a gente espera na semana que vem para continuarmos nessa jornada fantástica dentro da Aliança de Deus. Um abraço e até lá. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão, gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação única usando o QR Code do PicPay ou pelo site apoia.se/cristãoscansados, fazendo contribuições mensais de qualquer valor. Os links estão na descrição.